Então, hoje nós falaremos de Jonas, Miqueias, Naum e Abacuque. Tá? Começando sobre o livro de Jonas, a autoria é incerta. Tradicionalmente, Jonas é visto como autor, mas existe debate sobre data e origem e tudo mais. Jonas ministrou e profetizou durante o reinado de Jeroboão II de Israel, durante aproximadamente aos 790 a.C. a 749. Isso está em 2 Reis. Eu queria que vocês já abrissem a Bíblia de vocês. Em 2 Reis 14, do 23 ao 25. 14, capítulo 14, 23 ao 25. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, novidade, né? E não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Foi ele quem restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Ramate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gade-Éfer. Esse é o mesmo Jonas, tá? Ao contrário de outros livros proféticos do Velho Testamento, o livro de Jonas não é um registro das profecias de Jonas, mas sim uma narrativa sobre as experiências pessoais do profeta. A narrativa do livro é focada em um único evento central, e a gente sabe o que é. A história inclui eventos milagrosos, como a tempestade, o grande peixe e a rápida mudança de coração dos ninivitas. Isso é extremamente importante. Se fala muito da tempestade, do que aconteceu, se fala muito de Jonas não ouvir a voz do Senhor, se fala muito sobre o grande peixe, mas pouco se fala de que um povo inteiro se arrependeu em muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Tá? O livro aborda temas como a misericórdia de Deus, o arrependimento humano, a desobediência e a vontade divina. Alguns estudiosos interpretam a história como uma alegoria, com Jonas representando o povo de Israel e Nínive representando os gentios. Isso é mentira. Ponto. A história de Jonas, por mais absurda que seja, é real. Não existe alegoria ali. O mesmo se dá, por exemplo, no Éden. Muitos estudiosos dizem que o Éden é uma analogia. Não, existia um cara chamado Adão, existia uma mulher chamada Eva. Nada de alegoria ali, tá? Porque, primeiro, o texto não dá indício disso, e segundo, a escrita não tem nada a ver com isso, tá bom? Resumindo, Deus ordena que Jonas vá para a cidade de Nínive, e Nínive é a capital da Assíria. Presta bastante atenção nisso, tá? Porque mais para frente Nínive vai ser destruída. Mas Nínive é a capital da Assíria. E que Jonas pregue o arrependimento. Jonas desobedece e tenta fugir, mas é engolido por um grande peixe. Após orar e se arrepender, Jonas é libertado e cumpre a missão de Deus. A cidade de Nínive se arrepende, mas Jonas fica desapontado com a misericórdia divina. Esse final de Jonas é sempre esquecido, né? Vamos lá. No capítulo 1, Deus ordena a Jonas que vá à cidade de Nínive, capital do Império Assírio, e pregue o arrependimento. No entanto, Jonas foge na direção oposta. Ele vai para Tarso, tá? Embarcando em um navio para Tarsis, Uma grande tempestade surge, ameaçando afundar o navio. Os marinheiros desesperados lançam Jonas ao mar e um grande peixe o engole. Isso tudo no capítulo 1. É uma história cabulosa. No capítulo 2, dentro do ventre do peixe, Jonas ora a Deus, confessando sua desobediência e pedindo misericórdia. Deus ouve a sua oração e o peixe vomita Jonas em terra seca. Capítulo 3, Jonas vai a Nínive e proclama que a cidade será destruída em 40 dias. Os ninivitas creem na sua mensagem, jejuam, se vestem de saco e se arrependem. E aí nós temos o capítulo 4. Vendo o arrependimento dos ninivitas, Deus decide poupar a cidade. Jonas fica desapontado e zangado com a misericórdia de Deus, desejando que a cidade fosse destruída. Deus então usa uma planta para mostrar a Jonas a sua compaixão e a limitação da sua própria perspectiva. Falando um pouco sobre o peixe de Jonas, eu vi um vídeo hoje, meu time mandou um vídeo hoje, de um cara explicando biologicamente, como Jesus transformou água em vinho. E aí, tipo assim, no primeiro momento, parece que ele está usando um argumento a favor de Jesus. Olha, para você transformar a água em vinho, você precisa quebrar os átomos a níveis subatômicos, até transformar eles no vinho. Beleza. O problema é que Jesus não precisa dessas coisas. Ele não precisa. Essa explicação, como que um ser humano vive dentro de um peixe? É Deus que botou ele lá, nego. Se ele quiser matar aquele cara em um segundo, ele mata. Se ele quiser deixar aquele cara morando lá,
construindo a fazenda lá, tendo menino lá. Ele consegue, ele é Deus. É milagre o nome disso. A explicação é milagre. Essa é a explicação. Então, foi um grande peixe. Qual que é o tamanho do peixe? Para caber um ser humano tem que ser... Gente, a Bíblia não quis mostrar isso. Só que se o próprio Deus quem colocou e o próprio Deus quem tirou, esse é o fato. É isso que está ali. E o importante da história acaba se perdendo, que é o arrependimento de um povo inteiro. Vocês têm noção? Um povo inteiro. Ele prega e o povo fala assim, é mesmo, hein? Nó. E converte. E se arrepende. E não é destruído. E isso fica de fora da história de Jonas. Doideira, né? Sobre a relação de Jonas com Nínive. Jonas, o profeta, recusou-se a pregar para os ninivitas por diversos motivos que se entrelaçam e revelam aspectos complexos da personalidade e do relacionamento com Deus. Os ninivitas eram vistos como inimigos de Israel, um povo cruel e violento. Jonas não conseguia compreender como Deus podia querer salvar um povo tão diferente e hostil. A relutância de Jonas pode ser vista como uma expressão de preconceito contra os outros, uma dificuldade em aceitar a ideia de que a misericórdia de Deus se estende a todos os povos, incluindo os inimigos. Jonas talvez esperasse que Deus punisse os ninivitas por suas maldades. A ideia de que eles poderiam se arrepender e ser perdoados era difícil de aceitar para ele. Isso mostra o quanto Jonas conhecia a Deus. Jonas falou assim, eu não vou não, velho. Se eu for, Jesus salva esse povo. Não vou. Eu não vou pregar para esse parente, não. Não, vai que ele é salvo aí. Jonas pode ter se sentido superior aos ninivitas, acreditando que eles não mereciam a misericórdia divina. A recusa de Jonas em obedecer a Deus revela uma falta de fé na sua soberania e nos seus planos. Eu lembrei muito da minha avó enquanto eu estava lendo Jonas. Minha avó, isso, gente, aprende isso aí, isso é evangelismo, tá? Eu, pequeno, ia dormir na casa da minha avó, eu acordava, ela estava na cozinha tinha uma mesinha de bar, sabe? Aquela mesinha de bar de escola. E a mesinha toda bonitinha assim, ela colocava ali um cafezinho para mim, colocava ali um pãozinho para mim e vai falando de Bíblia. E eu comendo, e ela falando de Bíblia. E ela falava muito comigo sobre Apocalipse, que é um negócio que criança fica doida. Não, mãe, trombeta? Nossa, o bicho saindo do mar, o que está acontecendo? E no meio disso tudo ela falava uma coisa que é verdade. Muitas pessoas, a Bíblia fala que no juízo, nós vamos nos surpreender muito com aqueles que foram salvos e com aqueles que não foram. Muitas pessoas que nós batemos o martelo de que vão ser condenadas, vão ser salvas, e o contrário também. Então, assim, tem muito a ver com isso também. No fim das contas, é a soberania de Deus quem reina. Ele conhece os corações. Jonas sabia disso, mas Jonas não queria que esse povo fosse salvo. A conclusão é que é importante ressaltar que a história de Jonas não é apenas sobre um profeta desobediente, mas é também sobre a misericórdia de Deus. Deus demonstra sua misericórdia ao dar aos ninivitas a oportunidade de se arrepender e ser salvo. É também sobre a importância da obediência. A história de Jonas nos mostra a importância de obedecer a Deus, mesmo quando não entendemos os seus planos. E para finalizar, a história de Jonas mostra a natureza universal do amor de Deus. Deus ama a todos, independente da sua origem ou das suas ações. Deus ele tinha um plano para os ninivitas, e ele cumpriria o plano com ou sem Jonas. Isso é um fato. Mas ele quis usar Jonas, e ai de Jonas. Ai de Jonas. Eu ia falar um pouco mais sobre a ideia dos ninivitas com o povo de Deus, mas eu vou deixar para o próximo livro, Naum, porque Naum fala sobre a destruição de Nínive, e aí eu explico um pouco mais, tá? Indo agora para Miqueias, o livro de Miqueias é atribuído ao profeta Miqueias, que viveu no reino de Judá, durante o período de grande declínio moral e espiritual. Para quem lembra da série passada, nós estamos falando desses profetas agora. Esses profetas menores, a maioria, viveu em um tempo onde o povo estava bem, financeiramente. Mas o declínio era moral e principalmente social. Eles tinham pouco caso com aqueles que tinham falta de dinheiro. Tá? Ele profetizou durante os reinados de Jotão, Acaz e Ezequias. Isso está em Miqueias 1:1. Vamos lá? Por serem profetas menores, o que significa que os livros são menores, fica parecendo que eu estou correndo, mas eu não estou não. Eles são muito pequenos mesmo. E as informações são muito precisas, sabe? Então é tudo muito rápido, tá, irmãos? Miqueias 1:1 diz, a palavra do Senhor veio a Miqueias de Moreste durante o reinado de Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Visão que ele teve acerca de Samaria e Jerusalém. Aqui já dá uma ideia de para quem ele estava falando. Portanto, ele provavelmente foi contemporâneo de Amós
Oséias, Jonas e Isaías. Ele conviveu com esses caras, tá? Miqueias dirigiu sua palavra ao reino de Judá e de Israel. As características do livro são que Miqueias era conhecido por suas mensagens diretas e contundentes, condenando os poderosos e defendendo os oprimidos. De novo, essa mesma ideia do problema social, tá? Seus sermões eram marcados por uma profunda preocupação com a justiça social e a equidade, denunciando a exploração dos pobres e a corrupção dos líderes. Miqueias utiliza uma linguagem rica em metáforas e similares, tornando sua mensagem mais impactante ainda. Além de denunciar os pecados do seu tempo, ele também profetizou sobre a restauração de Israel e a promessa do Messias. Um resumo é que no capítulo 1, Miqueias introduz uma profecia com uma lamentação sobre a destruição de Samaria e Jerusalém. Ele escreve o julgamento de Deus sobre Judá como um terremoto que abalará a terra. No capítulo 2, o profeta denuncia os poderes de Judá, os líderes, acusando-os de cobiça, injustiça e opressão dos pobres. Ele profetiza que eles perderão suas propriedades e serão exilados. Meu Deus do céu. No capítulo 3, Miqueias expõe a corrupção dos profetas, sacerdotes e líderes de Judá. A corrupção, ela foi passando. Ela não está só no povo. Ela foi para os líderes e está chegando aos líderes religiosos também. Os sacerdotes, aqueles que deviam ser o alívio para o povo, não estavam aliviando em nada. Que buscavam apenas seus próprios interesses. Ele os acusa de cegar o povo e de perverter a justiça. No capítulo 4, o profeta apresenta uma visão de esperança para o futuro, quando Israel será restaurada e Jerusalém se tornará um centro de paz e justiça. Isso vai acontecer ainda, tá? Ele profetiza sobre a vinda de um governante justo que reunirá o povo de Deus. Vamos lá? Capítulo 4. Vamos a partir do versículo 6, tá? Naquele dia, declara o Senhor, ajuntarei os que tropeçam e reunirei os dispersos, aqueles a quem afligir. Farei dos que tropeçam um remanescente, e dos dispersos uma nação forte. O Senhor reinará sobre eles no monte Sião, daquele dia em diante para sempre. Oh, glória a Deus, glória a Deus. No capítulo 5, Miqueias anuncia o nascimento de um governante em Belém, que terá origem divina e reinará sobre todo Israel. Essa profecia messiânica foi citada no Novo Testamento em relação ao nascimento de Jesus. E nós vamos lá. Miqueias, capítulo 5. Gente, essa passagem é muito bonita. Miqueias 5, versículo 2. Mas você, Belém Efratá, na verdade, embora pequena entre os clãs de Judá, de você virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. As suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. O judeu que não acredita em Jesus como Messias está cortando uns pedaços da Bíblia. Está cortando. Mais específico que isso, impossível. No capítulo 6, Deus desafia Israel a apresentar suas boas obras para justificar sua adoração. Então tá. Vocês não querem ser destruídos? Não, me mostra. O que vocês estão fazendo? Como são as suas obras? Miqueias enfatiza que Deus deseja mais do que sacrifícios, mas sim justiça, misericórdia e humildade. Eu estava conversando com um amigo esses dias sobre nós sermos justificados pela fé e a Bíblia falar que nós somos justificados pelas obras mediante a fé. As obras que provêm da fé. Não adianta a gente falar que crê se a gente não vive de acordo com aquilo que a gente crê. Não faz o menor sentido. Nunca fez sentido na linguagem do judeu e não faz sentido na linguagem bíblica. A fé, ela implica em obras. Então, dizer que nós somos salvos pelas obras está errado, porque nós somos salvos por uma obra só, que é a obra de Jesus. Ponto. Mas nós dizermos que nós não somos salvos, nós seremos salvos não fazendo obra nenhuma, também está errado. Porque o que demonstra a nossa fé são as nossas obras. Tá bom?
No capítulo 7, para finalizar, o profeta expressa sua angústia diante da iniquidade que cercava o povo de Deus. No entanto, ele confia em Deus e espera na sua salvação. Ele conclui o livro com uma oração de lamento e esperança. Vocês veem uma coisa, o Paul Washer ele vai dizer que antes de nós pregar para as almas, nós precisamos chorar por elas. Todos os profetas estavam profundamente interessados que o povo se arrependesse. Não era assim, Deus mandou falar, eu vou falar e se não quiser, não. Eles queriam, é um lamento. Cara, esse povo vai ser destruído. Essas pessoas vão morrer. Então, às vezes, nós estamos tão preocupados. Não, nós temos que pregar o evangelho até os confins da terra. Ótimo, e realmente precisamos. Mas primeiro, nós precisamos amar essas almas. Amar. O que seria amar? Nas suas orações, lembre-se de Lagoa Santa. Lembre-se de Vespasiano. Lembre-se do povo que está perecendo na sua família. Chora por causa deles. Aí sim você vai. Porque não adianta nada. Se nós formos com o intuito, pelo menos eu fiz. Não. É chorar, lamentar. Porque a salvação pertence ao Senhor. Então nós vamos confiantes, porque o Senhor sabe o que faz. Não depende das pessoas só, depende do Senhor. Amém? Para finalizar, o tema central de Miqueias enfatiza a importância da justiça e toda essa equidade em relação social, né? Ele chama o povo de Israel à humildade e ao arrependimento. Apesar da condenação, Miqueias oferece uma mensagem de esperança e a futura restauração de Israel, né? Miqueias profetiza sobre a vinda do Messias, que trará paz e justiça no mundo. A Bíblia vai dizer que o que precede a queda é a arrogância, é a soberba. Então, muitas das vezes, nós podemos estar na igreja, ou achar que fazemos parte do reino de Deus, e ter essa soberba de, está tudo bem, as coisas estão boas. O pastor está falando para ficar orando aí, bobeira, eu oro, minha oração está suficiente, tudo é suficiente. Eu lembro de uma vez, que nós estávamos em uma célula, e o pessoal perguntou assim, como que está a sua vida com Deus? Aí eu falei, Jesus, estou precisando orar mais. E assim, foi no começo da minha conversão, eu estava orando demais, mais do que eu oro hoje, eu acho. E aí uma mulher levantou e falou assim, eu não, estou bem, estou orando bem, eu estou indo no monte com o pastor, todos os cultos eu estou, hoje ela é desviada, eu sei, sei, altivez, arrogância. Agora tem um oposto, aquela pessoa que fala assim, eu tenho que orar mais, tenho que buscar mais, mas nunca busca mais, nunca ora mais, é sempre o coitadismo de, tem que fazer tanto pelo Senhor ainda, vai fazer. Nós temos que tomar cuidado. Nós gostamos de enganar demais a nós mesmos, mas nós não enganamos o Senhor. Você vira para as pessoas e aí você fala, gente, quem está buscando a Jesus? E todo mundo fala, eu preciso mais. Ok, eu preciso mais. Vamos embora. Nossa, eu caí em pecado. Ótimo, você caiu em pecado, bora. Não, eu estou com dificuldade de lidar com... Tá bom, você está com dificuldade, bora. O passo é o que nos separa daquilo que Deus tem preparado para nós. É o passo, o caminhar. Falar, eu estou mal, eu estou numa situação difícil. Gente, nós estamos mesmo, está todo mundo. Mas nós temos que agir. Não só falar, agir. Amém? Passando para o livro de Naum. O livro de Naum é um dos menores livros proféticos do Antigo Testamento e é atribuído ao profeta Naum. Acredita-se que ele tenha profetizado durante o declínio do Império Assírio, na queda dos assírios, tá? Possivelmente no século 7 a.C. Naum profetizou a queda de Nínive. Nínive, mas peraí, ela não converteu? O povo não se voltou para Jesus? Vamos por parte. A capital do Império Assírio, que era conhecida por sua crueldade e violência, né? Naum profetizou no século 7, aproximadamente na mesma época que Sofonias e Jeremias. Cada um desses profetas relatou o seu ponto de vista dos anos subsequentes à conquista de Judá pela Babilônia. Ok, até aí tudo bem. O significado de Naum é consolador. E isso cumpre um papel importante na mensagem do profeta. Os iníquos que não se arrependerem não terão consolo. Eu queria que vocês abrissem Naum, capítulo 3, versículo 7. É isso que o Consolador Naum diz. Todos os que vivirem fugirão, dizendo, Nínive está arrasada. Quem a lamentará? Onde encontrarei quem a console? Ninguém consolará Nínive agora. Ninguém. Mas os justos poderão sentir-se reconfortados com a mensagem de Naum, de que o Senhor se importa com eles e que um dia dará fim à iniquidade.
Sobre as características do livro, o livro é uma profecia de juízo contra Nínive. Naum descreve em detalhes vívidos a destruição da cidade e a queda do Império Assírio. Os assírios tinham conquistado e aterrorizado brutalmente grandes áreas do Oriente Médio no século VIII, destruindo o Reino do Norte. Lembra? A Babilônia foi destruída pelo rei, destruiu o Reino do Sul, e o Reino do Sul e o Reino do Norte foi destruído pela Assíria, tá? E deportado seus habitantes, depois sitiado Jerusalém. As pessoas aqui em Naum, sobre Nínive, essas pessoas não eram as mesmas que tinham se arrependido de seus pecados depois de Jonas ter pregado em Nínive. Mas um século antes, o povo de Nínive tinha voltado à iniquidade na época de Naum e suas ações os levaram à destruição. Ou seja, Jonas prega, Naum, Nínive inteira se arrepende e passa. Deus não destrói. Passa-se uma geração, o povo se perverte de novo. Uma geração. Oh, Jesus. E agora Naum está falando sobre a destruição dessa Nínive. Eles fugiram da destruição e agora eles vão ser destruídos, porque não permaneceram. E isso mostra algumas coisas para os nossos dias de hoje, irmãos. Eu estava conversando com o pastor Elvis um tempo atrás, e ele falou um negócio que é verdade. Nós precisamos lembrar que a geração de hoje, os culpados da geração de hoje é a geração passada. Não é só a geração de hoje. Ah, nossas crianças são impossíveis. Os jovens não respeitam. Pois é, quem criou esses jovens? Quem criou essas crianças? A geração passada. O povo de Nínive se arrependeu. Eles passaram para frente o arrependimento? Não. Eles viviam de forma santa para que os filhos olhassem para aquela forma e falassem, vou viver desse jeito. Não. Eles só se arrependeram e passou por ali. É aquela caminhada cristã de que no começo você fala assim, nó, preciso mudar. E no meio você precisa mudar tanto assim mais. E no final você já não precisa mudar mais, que já está bem. Ô, gente, o que eu conheço de crente idoso arrogante. Não está escrito, mas não está escrito. Eu tenho 30 anos de igreja. Vai de nada. 30 anos de igreja, não soube criar os meninos, seus filhos cresceram tudo sem o pai, sem a mãe, aquela confusão, aquela brigalhada por causa de igreja, hoje está tudo desviado. Culpa de quem? Jesus? Não faz sentido, não. Não faz sentido. Deus tem misericórdia, irmãos. Isso é fato. Mas nós temos responsabilidade. Responsabilidade pelas crianças, responsabilidade pelos jovens. Isso é responsabilidade da geração passada. Isso é responsabilidade dos pais, isso é responsabilidade da igreja. Por isso que a nossa salinha não tem brincadeira, não, velho. Não tem. O tema da SEB de hoje é o tema da salinha. Se vocês não estão aprendendo, eles estão. Se o povo da igreja não vem na SEB, os filhos vêm. Vêm. Porque nós sabemos, não adianta falar, gente, esse é o futuro da igreja. Ele é o futuro da igreja se nós, como igreja, ensinarmos eles a ser igreja. Senão, não tem futuro da igreja, não. Não tem. E aí vem aquela máxima do que a gente falou lá atrás. Se para quem está no caminho, fazendo o que é certo, ensinando, não é garantia que o menino vai ficar no caminho, imagina quem não está. Ninguém garante que os filhos vão continuar na presença de Deus. Eu não garanto que eu vou. A gente não garante. Mas nós estamos no caminho. Nós estamos esforçando. Nós estamos lendo a palavra de Deus. Nós estamos buscando. Então há uma grande possibilidade da permanência. Graças ao bom Deus. Não pelo que a gente faz, mas pela misericórdia do Senhor. Mas quem não faz nada? É jogar os meninos no acaso. Gente, Deus teve tanta misericórdia. Eu cresci em um lar católico, onde eu ia para a igreja, porque minha mãe batia se eu não fosse. E se eu fosse, eu ficava do lado dela, tomando beliscão. Eu ia odiar a igreja. Meu futuro era odiar a igreja. Deus foi lá, salvou minha mãe. Nós viemos para a igreja evangélica e fomos para a igreja cheia de dificuldade, mas muito fiel. Isso aí eu não nego, não. Muito fiel. Palavra de Deus, fazia as coisas direitinho, no tempo certinho. Nós éramos acompanhados. Eu não tenho nada a reclamar daquela época, não. Não tenho. Não tenho. Eu não tinha compromisso. Isso é real. Eu não tinha compromisso. Mas a igreja foi extremamente importante para mim. Eu entendi princípios, eu entendi sobre dízimo, eu entendi sobre oferta, eu entendi sobre ceia. Tanto que, quando eu deixei de frequentar a igreja, eu continuava dando dízimo. Estava errado? Estava. Mas o princípio estava ali. Quando eu voltei, e aí eu converti de verdade, quando eu converti de verdade, eu falei, Jesus me livrou de um laço. Estou perdido. E hoje eu tenho a responsabilidade de ensinar meus filhos. É responsabilidade. Entende? Nós não permanecemos firmes só por nós.
Aprende isso. Pode anotar. Nós não permanecemos firmes só por nós. A igreja é sobre o outro, não é sobre nós. O casamento nosso não tem que dar certo por nós, pelos outros também. Os nossos filhos têm que ser uma bênção por causa dos outros também. O mundo vai ser povoado por cristãos o dia que os pais cristãos tornarem os filhos cristãos. Amém? Me alonguei nessa. Embora o livro seja uma profecia de juízo a Nínive, ele também oferece consolo para Israel. Ô, gente, Deus ele tem propósito para o Brasil. Tem. Ele tem propósito para a Lagoa Santa e tudo mais. Mas ele está olhando para nós. Para nós. Lembra disso? Deus está olhando para nós, para os seus filhos. Deus ele olha para nós de uma forma especial. Por quê? Porque nós somos o espelho que reflete a imagem do... Que nada. É porque nós temos Jesus. Ele olha para nós, ele vê a justiça de Deus em nós. E por causa dessa justiça, esse olhar muda em relação a nós. Deus tem planos para o Brasil. Deus tem planos para a Lagoa Santa. Mas ele tem planos especiais para nós. Isso não é hipergraça, não. Isso é graça. Graça. Por quê? Porque o povo de Israel tinha sofrido por causa do governo assírio. Lembra, Nínive, ele não é só uma cidade qualquer, ela é a capital da Síria. A Síria seria destruída. Essa é a ideia do livro de Naum. A Síria, que atacou o povo de Deus, vai ser destruída. E o meu povo que ficou, e o meu povo foi disperso, eu tenho promessa para esse povo ainda. Eu tenho. Para resumir, 3 capítulos. Capítulo 1, Naum apresenta a Deus como um Deus justo e vingador. Ele descreve a ira de Deus contra Nínive e anuncia sua destruição. O capítulo destaca a força e a majestade de Deus. No capítulo 2, Naum descreve em detalhes a invasão e a destruição de Nínive. Ele utiliza imagens vívidas para mostrar o caos e a desordem que se instalarão na cidade. No capítulo 3, Naum compara Nínive a uma prostituta e a uma leoa que devora suas presas. Ele enfatiza a crueldade e a violência da cidade e anuncia sua queda final. Toda injustiça tem fim. Está ficando muito famoso agora séries de serial killer, de assassinos, aquela coisa toda. Eles vão ter a recompensa deles. Vão. Ou se vão. Ou se vão. Não sei se vocês acompanharam, mas é até difícil de falar. Isso aconteceu, não sei se foi Sergipe, foi nesses trens. Eles estão querendo minha água. Vou fechar aqui. Aconteceu que uma mulher, a polícia foi chamada, porque estava ouvindo gritos no apartamento. E quando arrombaram a porta do apartamento, tinha uma mulher sentada no chão, com um monte de vídeo de satanismo em volta, e a cabeça do filho no colo. Essa mulher morreu. O policial que viu a cena deu 2 tiros nela, não aguentou. Ela ficou muito tempo no hospital e faleceu. A justiça divina será feita. Amém. 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 Hoje em dia nós vivemos de um tempo onde as pessoas têm normalizado essas coisas. Viram um menininho de 9 anos que entrou num lugar e matou um monte de animal? Está tudo normal. Tudo normal, gente. Você acha que o problema está no menino ou na família? Vamos voltar aqui? É difícil, né? Difícil a gente não chegar a essa conclusão. Mas a ideia é que a injustiça no mundo sempre existiu. A maldade no mundo sempre existiu. Mas ela não vai prevalecer. Não vai. Isso é promessa, gente. Isso é promessa. O mundo só está piorando. Sonha. Gente, procura depois em casa podcast sobre Lampião. Nós vamos ver se o mundo está piorando. Vamos ver. Vamos ver se o mundo está piorando. Nós é que estamos ficando, sabe o quê? Acostumado com loucura. Você vê uma cena de desmembramento no cinema e vê ali, para você é qualquer coisa. As mídias estão transformando a gente em pessoas frias, alheia ao sofrimento. Uma batida de carro antes era um evento, agora bateu o carro assim, ó, bateu, né? Está filmando? Fica normal. Ou nós temos que tomar cuidado com o que a gente está assistindo, com as coisas que nós estamos pensando demais, porque as coisas são difíceis. A queda de Nínive é um exemplo do orgulho que precede a ruína. A cidade que se considerava invencível é completamente destruída. Gente, por favor, se vocês não forem ler o Antigo Testamento agora, pelo menos procura sobre o reino da Assíria e procura sobre a Babilônia. Não era cidadezinha, não. Não era São Paulo, Rio de Janeiro, não. Não era Estados Unidos, não. Era
império, governo de verdade, era murado até no dente, era cheio de... foram destruídas até não sobrar nada. Quem que é a Síria? Quem que é a Babilônia? Você conhece o Egito e não conhece a Babilônia? Cadê? Onde é que ficava? Se você não procurar na arqueologia, você não acha. Virou pó. Pó. É isso que Deus faz com o arrogante. É isso que Deus faz com o soberbo. A Bíblia fala que o soberbo e o arrogante, ninguém vai nem lembrar. Vai passar os anos, vai lembrar. Não deixa descendência. Acaba. O livro oferece a esperança para aqueles que sofreram opressão, mostrando que Deus vê e julga as injustiças. Deus olha por nós, amém? E agora, para finalizar, o livro de Abacuque. O livro contém uma conversa entre Abacuque e o Senhor. É muito parecido com Jeremias 12, depois vocês dão uma olhada, tá? Abacuque faz perguntas sinceras a Deus, que denotam preocupação com o seu povo e com os planos que o Senhor tinha para ele. O livro é atribuído a Abacuque e pouco se sabe sobre quem Abacuque foi, exceto que ele foi um profeta que vivia no reino de Judá, possivelmente no reinado de Josias e Jeoaquim. Se as datas estão corretas, ele deve ter sido contemporâneo de Jeremias, Sofonias, Obadias e Ezequiel. A data do ministério de Abacuque é incerta, mas provavelmente ocorreu antes do cerco da Babilônia. Tá? Abacuque prega antes do cerco da Babilônia. Nas características do livro, o diálogo de Abacuque com Deus tem forma de falas alternadas em Abacuque 1 e 2. Algumas das súplicas de Abacuque têm a forma de queixas. Vou dar um exemplo para vocês, para ficar mais fácil. Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Esse é o nível do livro de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu escutas? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Gente, orar um trem desse é até difícil. Mas isso reflete um profundo desespero e as emoções que os justos podem sentir em momentos de grande sofrimento. Salmo 6 fala isso. Muitas das vezes Davi questiona a Deus, mas não é um questionamento de incredulidade, é um questionamento de dor. O profeta sabe que Deus vai fazer, mas ele questiona. Senhor, estão sofrendo demais, velho. Mas até agora não veio socorro. Existe a diferença, tem que tomar cuidado com isso, tá? Pode nos lembrar que mesmo em meio às nossas angústias, podemos voltar-nos ao Pai Celestial e contar os nossos problemas em sinceras orações. A diferença de murmuração e oração é gigantesca, é um abismo. O profeta não está murmurando, ele está orando. Ele está clamando a Deus, falando sobre o que ainda não veio. Mas no final sempre tem a ideia de que o Senhor vai fazer. O Senhor ainda é bom. Nada muda. A queixa, pela queixa, é murmúrio. Deus, até quando? E fica por aí. Até quando, Senhor? Mas o Senhor vai vir. Eu só estou sendo humano aqui e clamando ao Senhor. Em resposta à oração de Abacuque, Deus o aconselhou a ser paciente e fiel, reassegurando da justiça, da preocupação e dos planos de Deus. A oração poética de Abacuque 3 contém o louvor de Abacuque ao Senhor pela maneira milagrosa com que ele protegeu e salvou o seu povo. Abacuque não se esquece do que Deus fez. Essa é a segunda diferença para a murmuração. Ele não se esquece. O momento nosso pode ser difícil, mas o que Deus já fez por nós não pode ser esquecido. Não pode. Deus, eu estou passando por uma luta, mas eu lembro às vezes que o Senhor me livrou. E é por isso que eu estou clamando ao Senhor. O Senhor já me livrou umas vezes. O Senhor pode mais, o Senhor pode de novo. O livro de Abacuque é maravilhoso para a gente aprender a orar. Eu li, e eu estou querendo ler semana que vem, na outra semana, vou ler umas semanas aí, Abacuque, porque eu tenho que aprender a orar direito. A clamar ao Senhor com sinceridade, mostrando para Deus assim, Deus, eu não estou aguentando mesmo, realmente está muito difícil, mas eu não esqueço quem o Senhor é e o que o Senhor fez. É por isso que eu estou chegando até o Senhor. Não estou reclamando. Eu estou vindo até o Senhor sinceramente. É muito bonito. Para resumir o livro de Abacuque, no capítulo 1, Abacuque fica sabendo que o reino de Judá será conquistado pelos caldeus, a Babilônia, ou seja, antes do cerco. Ele fica sabendo. Em sua aflição, ele pergunta por que Deus permitiria que uma nação iníqua destruísse Judá. Se põe no lugar de Abacuque. É o povo de Deus. E Deus está falando assim, eu vou mandar o Zezinho do morro descer e matar vocês tudo. Ele fala, eles? Se viesse um povo mais santo e destruísse nós, beleza. Mas não. Deus usa um povo iníquo para destruir o povo de Deus. Gente, se vocês conseguirem aplicar isso na vida de vocês, eu não consigo explicar, não é? É coisa que é viver mesmo, não tem jeito não.
No capítulo 2, o Senhor lembra Abacuque de seus planos e que eles ainda não terminaram, mas que serão cumpridos posteriormente. A justiça de Deus, por fim, cairá sobre os iníquos. Eles também vão ser destruídos. Preocupa não, Abacuque? Eu tenho planos para o povo, meu povo ainda, apesar da destruição, mas esse povo que está destruindo o meu povo vai ser destruído. Preocupa não. E no capítulo 3, que é um dos mais bonitos da Bíblia, Abacuque oferece uma oração, um salmo de louvor a Deus e a sua majestade. Vai acontecer uma tragédia. E Abacuque ora agradecendo ao Senhor, engrandecendo o Senhor. Ninguém está agradecendo pela tragédia, irmãos. Abacuque não está falando, oh Jesus, obrigado por destruir nós. Não, vai ser maravilhoso a destruição, não. Ele vai mostrar quem o Senhor é. Deus é isso aí, ó. Isso aqui que o Senhor é. E nada vai mudar. Nem as dificuldades, nem porque o tempo está ruim, nada. O Senhor ainda é isso aí. Isso que o Senhor sempre foi. Abacuque 3 é lindo, lindo, lindo. Para finalizar, concluindo os 4 livros, Jonas enfatiza a misericórdia divina e a importância de obedecer. Miqueias denuncia a injustiça social e profetiza a vinda do Messias. Naum anuncia a queda de Nínive como um julgamento divino. E Abacuque expressa dúvidas e busca por respostas sobre o sofrimento e a justiça divina. Os 4 são profetas do Senhor, que creem no Senhor, que amam ao Senhor e que engrandecem o nome do Senhor, mesmo em meio à dificuldade. Isso é algo para que a gente aprenda. A diferença de reclamar, de achar que tudo vai dar errado, que as coisas estão ruins mesmo, e de falar, Senhor, nós confiamos no Senhor. Está difícil ainda. Não passou, o Senhor parece que ainda não veio, mas o Senhor está aqui. Nada mudou. A gente precisa tomar cuidado, irmãos. Em tempos como o nosso, nós ficamos muito mimados. As coisas são boas, a vida é boa. Todo mundo comeu hoje. Todo mundo está bem vestido hoje. Todo mundo está bem agasalhado. Chover, você tem casa. A vida é muito boa, muito boa. Mas nós temos nossos problemas. E às vezes nós colocamos um patamar muito grande nos problemas, porque nós já não temos problema nenhum. Entende? Então, tudo fica muito grande. Para quem não está sofrendo de câncer, meu filho, estragar uma camisa é o mundo caindo. Mas para quem está sofrendo de câncer, pode estar sem camisa, não tem problema nenhum. Nós precisamos tomar cuidado. Cuidado para não ser murmurador. Cuidado por o tempo que nós estamos perdendo murmurando, nós devíamos estar fazendo. Tem muita coisa para fazer ainda. Tem muito. Principalmente a nova geração que está vindo aí. Aos jovens. Isso é responsabilidade nossa. Tá bom? Vamos ficar de pé para a gente orar? Mais uma vez, se Deus permitir, semana que vem é a nossa última SEB do ano. E aí nós voltamos ano que vem com o Novo Testamento. Foi uma experiência muito boa. Eu aprendi demais. Eu cresci demais. E eu aprendi a valorizar mais o Antigo Testamento. Muito mais, muito mais. Tem muita coisa para nós, né? Que não seja campanha. Isso é verdade. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos aqui para te agradecer, Deus. Obrigado pela sua palavra, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo seu cuidado com o seu povo, Jesus. Nós estamos aprendendo que desde agora até sempre, o Senhor continuará cuidando dos seus. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor toque o nosso coração, a nossa mente, as nossas atitudes, todas as áreas da nossa vida, para que nós possamos ser pessoas diferentes, para que nós possamos não cometer os mesmos erros que nós mesmos cometemos no passado, Deus. Nos torna pessoas nascidas de novo, Deus. Nos faz viver aquilo que o Senhor tem para nós, nos faz experimentar a sua graça, a sua bondade e nos faz passar isso para as próximas gerações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tem um lanche lá em cima, gente.